E aí, pessoal, beleza? Vamos a mais uma questão aqui da prova do Enem 2022, a provinha amarela. Vamos para a questão 152, que diz o seguinte: a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegaram a essa fase jogam entre si até 7 partidas. Cuidado aí, ó. Até 7 partidas. Então, até. Então, no máximo. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Certo? 4 vitórias é declarado campeão. Considere que em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é 1 sobre 2. Qual a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Ele quer que seja o que venceu a primeira partida. Então nós já vamos considerar que o cara venceu a primeira partida, tá bom? Vamos separar em casos. Primeiro caso é o seguinte, eu vou chamar V, vitória, e D, derrota, tá certo? O primeiro caso é o seguinte, o cara vence as 3 partidas, venceu as 3 partidas finais, né? Já tinha vencido a primeira, lembra? Venceu a primeira, eu vou nem olhar para isso, ele já venceu a primeira, agora eu vou olhar as 6 partidas restantes, tá bom? Minha análise é em cima das 6 partidas restantes. Então ele venceu as 3 seguidas. Então isso só pode acontecer de uma forma, que é ele vencendo as 3 seguidas. Então isso dá meio vezes meio vezes meio, isso dá 1/8. Tranquilo? A segunda possibilidade é o seguinte: vamos pensar que ele vai vencer 3 partidas, mas ele vai perder uma. Então ele vai ser campeão vencendo a última partida. Então, por exemplo, ele vence, ele perde e ele vence no final. Então, olha só, isso pode acontecer de algumas maneiras. Só que esse último cara, ele tem que continuar aqui, né? Ele tem que vencer de certeza, porque se ele bota a derrota para cá, é o primeiro caso que não existe, não tem como ele perder esse último jogo, porque se ele já ganhou 3, já acabou o campeonato. Então eu vou pensar o seguinte: de quantas formas eu posso mexer com esses 3 últimos caras? Eu posso colocar o D aqui, ou posso colocar o D aqui onde ele já está. Então tem 3 possibilidades. Então 3 possibilidades vezes meio, que é o primeiro vencer, segundo vencer, terceiro suponha perder e o quarto vencer. Lembrando que aqui a probabilidade é a mesma, então só fiz a variação. Que isso na prática é uma permutação com repetição, né? De 3 repete 2 e 1, tá bom? Então isso daqui vai dar o que? 3 sobre 16. Agora eu vou pensar no seguinte: eu vou pensar que ele vai vencer só a quinta partida. Então, para ele vencer a quinta partida, ele tem que perder 2, né? Para ele ser campeão só na quinta partida, ele tem que perder 2. Então, para ele ser campeão aqui, ó, ele tem que nas 4 anteriores ter perdido 2. Então, eu vou pensar que isso daqui é o que? Permutação com repetição de 4, de 2 e de 2. Isso dá 4 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial. Isso dá 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Repete o 2 fatorial e abre o outro, né? Então isso daqui vai ficar 2 vezes 1. Corta isso com isso 2. Então isso deu 6. Se está tudo ok, que deu 2, né? 2 vezes 3, 6, está tudo ok. Então aqui a probabilidade vai ser o que? 6 vezes meio, que vou pegar por exemplo essa ordem, que é vencer, né? Meio para perder, meio para perder e meio para vencer. Isso dá, e o último aqui meio para vencer, né? Isso dá 1 para 32. E por fim, eu vou pensar que ele vai vencer aqui, ó, eu tenho segunda, terceira, quarta, quinta, sexta partida. Então vou pensar que ele vai vencer só na sétima. Se ele vencer só na sétima, ele vai ter que ter perdido 3 jogos. Então vou pensar aqui, ó, venceu, perdeu, venceu. Não, o último tem que ser venceu, né?
Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem que ser venceu, então vou pensar que ele perdeu essa primeira, por exemplo, aqui. Certo? Vou pensar que ele perdeu essa primeira aqui. Então derrota, derrota, vitória, derrota, vitória, vitória. Olha só, eu tenho 6 elementos. Aqui eu tinha 5, aqui eu tenho 6. Esse daqui tem que ser vitória, né? Para poder acabar o campeonato. Porque se for derrota desse time, quem ganha é o outro. Então eu tenho aqui, ó, 6, permutação de 6, com repetição de 3 vezes e 3 vezes. Isso dá 6 fatorial, 3 sobre 3 fatorial. Então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mantenho esse 3 fatorial e abro esse outro, 3 vezes 2 vezes 1. Só que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, morre isso. Morre esse cara. 5 vezes 4, 20, né? Então fica 20. Qual é a probabilidade disso aqui? Ó? É 20 vezes, são 6 fenômenos, cada um deles vale 1 meio a chance de acontecer. 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio, 1 meio. Partidas, né? Esses fenômenos são partidas. 1 para 64. Então aqui, ó. Eu botei igual aqui, né? Mas na verdade esse igual aqui tinha que ter o 6 aqui embaixo. Mesmo modo, lá em cima vai ter que ter o 20. Então aqui vai ficar 20 para 64. Tá bom? 20 para 64 é a mesma coisa de 10 para 32. Não é isso? 20 para 64 é 10 para 32. Fica melhor para a gente fazer essa continha. Então a probabilidade aqui é... No caso aqui, como tem MMC para tirar essas coisas, eu vou deixar assim mesmo. Então a probabilidadezinha aqui vai ser 1/8 mais 3/16 mais 6/32 mais aqui 20, ó, vamos fazer essa conta aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 3 fatorial mata 3 fatorial, e aqui eu tenho, só um detalhezinho aqui que eu acabei digitando errado, digamos assim, aqui é 5, viu? Aqui não é 6, aqui é 5. Por que aqui é 5, gente? Porque é o seguinte, vou apagar logo tudo aqui, porque aqui é 5. Porque esse último já está definido. Então aqui é a permutação de 5 com repetição de 3 e de 2. Desculpa aí. Porque esse último já está definido. Esse último tem que ser vitória. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial para cortar e 2 aqui, né? Então esse cara corta esse cara. Aqui dá 2. 2 vezes 5, 10. Tá bom? Por isso que eu estava botando o 10 ali sem querer. Tranquilo? Então aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 10, né? 10 sobre 64. Então 10 sobre 64 é o resultado dessa bagaçazinha aqui. Tá bom? Professor, por que o senhor não regrava essa parte da questão aí, já que o senhor errou essa conta? É porque eu errei essa mesma conta 3 vezes. Então eu cansei, vai ficar aqui, eu corrigi na hora, tá bom? Pode dar o kkk aí nos comentários. Então aqui vai ficar 64 por 8 vezes 1, 8 por 3, né? 64 por 3 vezes 3, 9, não é isso? Porque eu tenho 64 aqui por 8, 32, dá 16, né? Então aqui dá 4, desculpe, já ia errar de novo. Dá 4, porque essa borracha não está legal. Dá 4, então aqui vai ficar o quê? Dá 4 aqui em cima, então 4 vezes 3, 12, 64 por 16, né? Então daria 4, 4 vezes 3, 12, mais 64, 32, 2 com 6, 12, mais 64, 64, 10, né? Aqui fica 1. Então aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar o quê? 64 embaixo, 12 com 8, 20, com 10, 30, com 12, 42.
Então, probabilidade 42 sobre 64, tá bom? Gente, só um comentáriozinho que não tem nada a ver, mas importante só para vocês saberem como é a vida da gravação, a vida de quem grava a aula. Essa questão é bem a 7ª vez que eu estou fazendo, porque eu fiz antes de gravar. Quando eu começo a gravar, eu atropelo alguma coisa, o aplicativo falha, algum problema acontece e eu não concluo a questão. Por isso que eu não editei aquele erro lá de cima, eu corrigi mesmo e fui para frente, porque eu já estava para desistir dela, tá bom? Então valeu, galera, grande abraço. Tá gostando da resolução da prova? Dá o like, se não tá, pode dar o dislike, não tem problema. O importante é que você esteja participando, tá bom? Valeu, sucesso a todos, até mais.